Você coloca filho de neurotípico na sua bio? Ou então filho de TEM na sua bio da sua rede social? Vamos dizer aqui que TEM é transtorno do espectro neurotípico. Não há consenso entre moralidade e ética. Há todo um conjunto de uma linguagem capacitista, surgido também dos modelos caritativo e médico de deficiência. Termos médicos e, entre parênteses, patologizantes, muito difíceis de se escrever, falar. Qual a negatividade semântica em se falar, entre aspas, comunidade ou população autista? Mas tem que falar o termo pessoa. Tudo bem. Quais argumentos dizem que é semanticamente negativo escrever, entre aspas, comunidade ou população de pessoas autistas? Existe ainda, na mídia hegemônica e na ampla maioria dos lugares, a propagação de um conjunto de práticas capacitistas. Dentre elas, a linguagem capacitista. O que está por trás da cor azul? Principalmente o neurosexismo, entre outros discursos. Mas o que está por trás de todo esse conjunto? A cor azul, o quebra-cabeça, quando as pessoas escrevem com autismo, TEA, transtorno, anjo azul. O que está por trás dessa linguagem capacitista? O que está por trás é os discursos principalmente eugenista e F4-cista, se vocês entenderam o que eu escrevi aqui. Eu não vou dizer a palavra para que esse vídeo não caia. Aqui eu tenho um texto da Rita Louzeiro, um pequeno texto que é o seguinte. Ela escreve assim: a definição do autismo como transtorno é fruto das relações de poder que nessa sociedade privilegiam o modus vivendi neurotípico. Transtorno mesmo é hierarquizar as diferenças. É justamente isso que nós, enquanto sociedade, fazemos. Nós, infelizmente, ainda hoje hierarquizamos as diferenças. Existem desigualdades e a partir dessas desigualdades é que são geradas as diversas violências sociais. E continuando aqui, pessoal, olha só, eu já falei o discurso principalmente que está por trás da cor azul, ou seja, o neurosexismo. O quebra-cabeça é muito disseminado ainda hoje, mas hoje também nós estamos tendo como representação gráfica, vamos dizer assim, o símbolo do infinito colorido, que ele representa aí o paradigma da neurodiversidade. E o quebra-cabeça, ele, vamos dizer de uma forma geral, ele dá a ideia que o autismo é um mistério, algo assim, e ele é advindo ali do modelo médico de deficiência que, de modo geral, dizia-se, né, que precisávamos ter nossas mentes e corpos consertados, né? Isso vem de onde? E que discurso está por trás disso que eu estou falando agora? É o discurso eugenista e F4-cista, tá? Eu não vou falar a palavra aqui para não cair o vídeo. Continuando. Ainda hoje há uma similaridade entre a atual comunidade autista no Brasil e como eram lidas e interpretadas as comunidades indígenas brasileiras nos anos 90. Hoje há muita luta que os povos indígenas enfrentam.
há ainda pouca representatividade política de pessoas indígenas. E em se tratando da comunidade autista, hoje ainda é raríssimo haver organizações e coletivos de autistas no Brasil, nas quais há muitos autistas, como maioria quantitativa, as compondo. E ainda é mais difícil autistas as presidindo e nem compondo suas respectivas diretorias. Nesse sentido, a comunidade autista ainda está lá, nos anos 90. É dessa forma que estereótipos são formados, que paradigmas são instituídos, através da linguagem humana, um dos fatores constituintes de um paradigma. Não estou aqui para dizer como as pessoas devem escrever, ou o que é certo ou errado. Veja bem, estou apontando que algumas formas de linguagem são capacitistas e explicando por que razão. A própria palavra autismo é problemática. Foi cunhada historicamente por uma pessoa não autista. Hoje essa palavra está sendo ressignificada pela própria comunidade autista. Hoje, mesmo em meio ao capacitismo institucional, estrutural, científico e linguístico, posso falar que sou autista. Autistas podem falar que são autistas, ou, se preferirem, pessoa autista. Há ainda importantes debates a serem realizados no futuro sobre qual nomenclatura, por exemplo, autistas não moralizados poderão escolher e estudar ou ressignificar sobre si mesmos. Sobre essa questão da linguagem, há ainda futuros debates a serem realizados, contanto que estejam alinhados discursivamente com a ética e não com a moralidade de suas respectivas épocas ou épocas anteriores. Se hoje há muita luta a ser feita, se hoje ainda há muitos preconceitos e estereótipos, é por conta do legado de paradigmas anteriores, é por conta da força política que o discurso tem. A única diferença entre um manicômio físico com paredes e camisas de força e uma linguagem psicofóbica, neurofóbica e capacitista é a seguinte: é que as paredes e as camisas de força são físicas, táteis, visíveis, enquanto essa forma de linguagem sobre a qual estou aqui abordando precisa ser explicitada, evidenciada, pois é a partir dela que o discurso F4cista é veiculado. A partir da linguagem humana, estereótipos e tabus são formados, disseminados, reforçados, mas também é a partir dela que os mesmos são ressignificados, desconstruídos, atualizados. Novas nomenclaturas surgem não apenas pelo tempo em si, mas por uma questão de evolução sociopolítica. No futuro, o termo, entre aspas, cuidador, será substituído por assistente pessoal de suporte? Assistente pessoal de suporte está alinhado com o modelo social e de direitos de deficiência? No futuro, novos paradigmas serão instituídos. Isso depende do que... Isso não depende... Aliás, no futuro, novos paradigmas serão instituídos. Isso independe do que eu, como indivíduo, acredito. O modelo social e de direitos de deficiência caminha a passos lentos. Ainda há pouca representatividade política de pessoas autistas. Quiçá pluralidade na própria comunidade autista. O que estou dizendo é que ainda falta bastante pluralidade na comunidade autista. Se as pessoas acreditam que há muita,
que estão vendo muitos autistas de diferentes classes sociais, se estão vendo autistas pretos, quilombolas, autistas indígenas, autistas pobres, se estão vendo autistas diversos na comunidade autista, e se as pessoas não gostam disso, isso é um problema que diz respeito a essas pessoas. Porque, na verdade, existem muito mais autistas diversos do que comumente acredita-se. Porque na mídia há ainda muito o autista branco, o autista cis. Na mídia não tem tanto o autista LGBTQIA+. Não tem. Por que razão, né? Porque isso aí é uma questão a ser debatida. Tá, pessoal, olha só. Às vezes eu proponho para as pessoas fazerem um exercício. E é o seguinte: quando eu proponho o exercício de girar o ângulo 180 graus para refletir paradigmaticamente de que substituir os termos neurotipismo por autismo e neurotípico por autista nas matérias jornalísticas, é para que quem faça esse exercício perceba as produções de sentido histórico-discursivas. A linguagem humana é política. Esse debate ele tem que ser ainda futuramente gerado. Ele tem que ser falado, tem que ser debatido. Ainda há muito pouco debate sobre a questão da linguagem capacitista aqui no Brasil. Eu fiz um esquema, que eu não vou colocar aqui, que ele fala sobre processamento sensorial. E aí eu tenho uma categoria na qual eu escrevi histórico-político socio-discursivamente convencionado como. Então esse processo sensorial eu vou dividir ele no padrão e divergente. Como esse processamento sensorial ele é convencionado? Padrão e divergente. Como? Histórico-político socio-discursivamente. O divergente, o processamento sensorial divergente, ele é positivizado pela neuronormatividade? Não. Tem as demandas atendidas? Não. Ele é considerado uma deficiência? Sim, né? Tem barreiras de acesso? Sim. E participação político-social? Não nos modelos caritativo e médico, mas sim tem participação político-social dentro do modelo social de deficiência. Já o processamento sensorial, ele é positivizado pela neuronormatividade, historicamente falando? Sim. Ele tem suas demandas atendidas? Sim. É considerado uma deficiência? Não. Por que não? Porque não tem barreiras de acesso. E esse processamento sensorial, que é das pessoas consideradas neurotípicas, elas têm a sua plena, em sua maioria, têm a sua plena participação político-social, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse debate que eu trouxe aqui. Obrigado por quem ouviu até o final e até mais.